Olá, bom dia. Eu vou apresentar para vocês o resumo intitulado Sesamol melhora a sobrevivência em modelo murino de malária cerebral. Meu nome é João Rafael e eu sou orientado pela doutora Karen Oliveira. Bom, a malária cerebral é a manifestação infecciosa mais severa provocada por Plasmodium falciparum, apresentando mecanismos patológicos que envolvem neuroinflamação devido à ação exacerbada do sistema imune, que promove a liberação de anticorpos e de citocinas pró-inflamatórias, como vocês podem ver na primeira figura, além da produção de espécies reativas de oxigênio, que é um dos mecanismos utilizados pelos anticorpos no combate aos parasitas. Sendo que, na metabolização da hemoglobina dos eritrócitos do hospedeiro, por parte do parasita, também ocorre a produção de espécies reativas de oxigênio, e todo esse processo gera estresse oxidativo. Na sequência, nós temos a obstrução microvascular decorrente do acúmulo desses eritrócitos parasitados, devido à expressão de proteínas de adesão, que vão permitir a ligação desses eritrócitos às paredes do vaso, obstruindo o fluxo sanguíneo e gerando focos de isquemia. Por conseguinte, esses vasos vão se romper, provocando hemorragias, formação de edema e o rompimento da barreira hematocefálica, que vai expor o parênquima cerebral a essas hemorragias, além de provocar uma superativação microglial. O sesamol é um composto fenólico que, em estudos já realizados, demonstrou ser um potente antioxidante, além de apresentar efeitos anti-inflamatórios e neuroprotetores. Dessa forma, esse estudo tem como objetivo avaliar o efeito neuroprotetor do sesamol em um modelo murino de malária cerebral induzida por Plasmodium bergenianca. Foram utilizados aqui os objetivos que eu já mencionei. Foram utilizados camundongos da linhagem albino suíço, com idade entre 46 e 54 dias, inoculados com a cepa ANCA, e esses animais foram tratados com 20 mg de sesamol, injetadas intraperitonealmente pelo período de 7 dias. Durante esse período, foram acompanhados a parasitemia e a variação de peso, bem como a ocorrência de alterações comportamentais, utilizando o protocolo Sherpa, que, dentre outros aspectos, avalia a atividade motora, aspectos físicos, psíquicos, sensoriais e a força dos indivíduos em variados testes aos quais são atribuídos scores, que variam de acordo com o domínio. Como resultados, nós temos que o grupo de animais em tratamentos apresentou uma maior curva de sobrevivência em relação ao grupo não tratado, cujos animais começaram a evoluir a óbito já no 7º dia pós-infecção. Esse um dia que, por sinal, é quando a infecção atinge seu ápice. E esses óbitos seguiram até o 9º dia, onde o último animal do grupo não tratado veio a óbito. Já no grupo de animais tratados, o primeiro óbito ocorreu somente no 8º dia pós-infecção e o último ocorreu no 21º dia pós-infecção, uma diferença bastante grande em relação ao grupo de animais não tratados. Além disso, nos testes comportamentais, os animais tratados apresentaram menos déficits cognitivos e motores em relação aos do grupo não tratado e tiveram, inclusive, resultados próximos aos animais do grupo controle. Ainda que, de acordo com a parasitemia, como vocês podem acompanhar no gráfico, o número de células parasitadas tanto do grupo tratado quanto do não tratado permaneceram bastante próximos, fornecendo evidências que nos permitem concluir que a droga
promoveu proteção contra os danos provocados pela infecção, pois mesmo que esses animais apresentassem o mesmo nível de parasitemia, os sintomas foram mais brandos e houveram morte, e as mortes foram mais intercaladas nos animais tratados, em relação aos animais não tratados, que morreram mais rápido num período mais curto. Essas são minhas referências. Obrigado. Olá, eu me chamo Wendel Moura, sou aluno do Laboratório de Neurofarmacologia Experimental da Universidade Federal do Pará, sou orientado pela professora doutora Karen Renata Escolano, e meu trabalho é intitulado O bloqueio do efeito do receptor metalotrópico 5 na malária cerebral experimental induzida por Plasmodium bergianca. Primeiramente, meu trabalho ainda não foi realizado, e aqui o que eu trago é o esboço do que nós pretendemos fazer, ok? Bom, a malária cerebral e seus desafios. A malária cerebral é uma complicação da infecção do plasmodium falciparum, pode ser letal quando não tratada, sendo que uma das grandes questões em torno dos indivíduos que sobrevivem à malária cerebral é justamente apresentar sequelas neurocognitivas e motoras a longo prazo, tendo ali crianças como um dos principais grupos acometidos por essas sequelas. Não se tem um total entendimento de como elas surgem, justamente pelo fato do parasita estar confinado ao lumen da vasculatura cerebral, infectando os eritrócitos. Né? E dentro da fisiopatologia da doença, nós temos duas grandes teorias que tentam esclarecer quais os mecanismos que dão origem à malária cerebral, que a primeira seria da obstrução mecânica, pelo fenótipo adesivo, né, dos eritrócitos parasitados, e também a tempestade de citocinas, por uma resposta inflamatória exacerbada ali do organismo em relação à atividade do parasita. Né? E nós temos em comum entre essas teorias os danos ali às estruturas endoteliais, os capilares, né, da vasculatura cerebral. E em alguns estudos ali tem sido apontados, né, sequestro desses eletrócitos parasitados, danos à estrutura da barreira hematocefálica, inclusive o extravasamento do líquido presente ali ao lume da vasculatura para o parênquima cerebral, como um fator crucial no que tange a patogênese da doença. Porém, os mecanismos subjacentes, né, a esses eventos, que tem sido demonstrado tão importante, não se tem um total esclarecimento. A partir dessas considerações, nós temos muitos trabalhos que são voltados para a imunologia, que tentam esclarecer a patogênese da malária cerebral, entretanto que tange a neuroquímica é uma escassez muito grande. E justamente a proposta do nosso grupo é verificar, né, avaliar se não há componentes neuroquímicos que podem estar influenciando dentro do desenvolvimento da doença. Então, nosso objetivo é avaliar ali o efeito do bloqueio do receptor metalotrópico 5 na malária cerebral experimental. Nós escolhemos, né, o sistema glutamatérgico e esse receptor específico justamente por conta de dados da literatura, em dados da literatura, ele ter surtido ali um efeito benéfico dentro daqueles modelos, né? Modelos de hemorragia, modelos de isquemia, de hipóxia, modelos convulsivos, que são quadros que nós encontramos na malária cerebral. Então, nós também temos ali que ele é expresso em alguns componentes da barreira hematocefálica. Então, futuramente, nós temos como objetivo também identificar qual é a origem desse possível efeito e também se ele pode conferir ali, né, se a partir do bloqueio desse receptor, se a gente consegue observar uma preservação da estrutura da barreira hematocefálica. Nos nossos materiais e métodos, temos aqui o nosso agente experimental, onde os animais são infectados com 10 a 6 diretócitos parasitados, que é um protocolo padronizado pelo nosso laboratório. Uma hora antes da infecção ocorrerá o primeiro tratamento, a primeira aplicação do bloqueador do receptor metalotrópico 5, que é o MPEP, com uma dose de 2,5 mg por quilo
que foi uma dose retirada a partir de dados da literatura, e esse tratamento ele seguirá aqui até o terceiro dia após a infecção. Avaliaremos a parasitemia dos animais e também faremos testes comportamentais no terceiro, quinto e sétimo dia. E compararemos, né, a sobrevida dos animais, avaliaremos a sobrevida dos animais, comparando os grupos tratados e não tratados com bloqueador. Também aqui os testes comportamentais que usaremos serão o Penfield, avaliando a performance motor, o Grooming e o Haft Marine Calm Behavior Scale, que é um teste muito usado ali dentro do modelo de malária cerebral experimental, onde temos 10 parâmetros divididos em 5 domínios e darão os sinais clínicos relacionados ali ao modelo da IMC, a malária cerebral experimental. Bem, dentro dos nossos resultados, né, nós esperamos ali a atenuação dos sinais clínicos do grupo que foi tratado com a MPEP, né, a partir do que nós vimos na literatura em modelos que são encontrados, né, que se assemelham à malária cerebral, e também o aumento da sobrevida desses animais que foram tratados com um bloqueador. Em conclusão, nós esperamos que a modulação do sistema glutamatérgico possa nos fornecer informações de como ocorre esse agravamento, qual a participação do sistema glutamatérgico dentro do desenvolvimento da malária cerebral. E se esse bloqueio da atividade do receptor metalotrópico 5 pode estar influenciando ali na progressão da doença. Então, também esperamos, né, concluir ali se a modulação do sistema glutamatérgico confere uma preservação à estrutura da barreira hematocefálica, que vem sendo ali um ator fundamental no que tange a progressão ou o agravamento da doença. Isso aqui são as referências bibliográficas e eu deixo o meu muito obrigado. Boa tarde a todos, sou o Thiago, aluno da professora Roberta Estiliano, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Irei apresentar para vocês o meu trabalho sobre os efeitos antivirais da curcumina em cultura 2D e 3D em células SH, SY, 5Y infectadas com SARS-CoV-2. No Brasil, mais de 34 milhões de pessoas foram infectadas pelo vírus. Além disso, mais de 686 mil pessoas vieram a óbito. O SARS-CoV-2 tem a seguinte estrutura. Ele é formado pela spike, nucleotídeos, membrana, envelope e RNA. O SARS-CoV-2 pode acometer diversos sistemas, dentre eles o sistema respiratório, o sistema cardíaco e o sistema nervoso. Diversos compostos já foram mencionados na literatura para o combate do SARS-CoV-2, dentre eles a cúrcuma longa, o açafrão da terra. A cúrcuma é composta por diversos componentes, dentre os principais, as curcuminoides, que são formadas por 3 componentes: dimetoxicurcumina, bidimetoxicurcumina e, por último, a curcumina. As curcuminoides possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Já a curcumina, o princípio ativo da cúrcuma longa, possui propriedades antineoplásicas, neurogênicas e o principal, antiviral. Nosso objetivo é avaliar os efeitos antivirais e terapêuticos da curcumina e das curcuminoides, tanto em cultura bi- e tridimensional das SHs, SY, 5Y infectadas com SARS-CoV-2. Inicialmente, a estrutura molecular da curcumina e das curcuminoides ME08 e ME23 que foram feitas sinteticamente. Primeiramente, nós fizemos a transdução das células SH, SY, 5Y para que ela pudesse superexpressar a AC2 e assim formar uma nova linhagem SH-AC2. Depois foi realizado a citometria de fluxo, tanto para as células tratadas e para as células não tratadas, apenas da cultura 3D. Depois foi realizado em cultura 2D
o MTT para as células tratadas apenas na SH-SY5Y e, por último, o PCR tanto de células tratadas quanto não tratadas, tanto das células SH-SY5Y como das células SH-AC2. Nós realizamos o RT-qPCR para verificar se houve um aumento da expressão gênica da AC2 nas células transduzidas. Foi verificado que as células SH-SY5Y apresentam menor expressão da AC2 quando comparadas com a SH-AC2, que sofreram a transdução. No experimento de viabilidade de cultura 3D, foi analisados as linhagens SH-SY5Y e as linhagens SH-AC2. Do primeiro dia até o 21º dia, houve um aumento da viabilidade celular nas duas linhagens, SH-SY5Y e SH-AC2. Houve um aumento de 76% e 67%, respectivamente. Já no 7º dia, houve uma diminuição de mais de 20% na viabilidade celular entre as células SH-AC2 quando comparadas com a SH-SY5Y. No teste de MTT em cultura 2D apenas nas células SH-SY5Y tratadas com curcumina, houve uma diminuição na viabilidade celular apenas nas concentrações 2,8 × 10⁻² e 1,4 × 10⁻². Devido a isso, nós escolhemos a concentração de 3,6 × 10⁻³ mg/ml. Já as tratadas com ME08 não apresentaram diminuição na viabilidade celular, sendo assim, nós escolhemos a concentração de 60 micromolar. Já as células tratadas com ME23, apenas a concentração de 90 micromolar apresentou uma diminuição na viabilidade celular. Sendo assim, nós escolhemos a concentração de 60 micromolar. Já nos resultados de viabilidade celular em cultura 3D apenas nas células SH-SY5Y tratadas com curcumina, houve uma diminuição na viabilidade celular apenas na concentração 9 × 10⁻². Sendo assim, escolhemos a concentração 3,6 × 10⁻³ Já as células tratadas com ME08 não houve diminuição na viabilidade celular, sendo assim, escolhemos a concentração de 60 micromolar. E as células tratadas com o ME23, todas as concentrações apresentaram uma diminuição na viabilidade celular. Sendo assim, nós escolhemos a concentração de 60 micromolar. Nesse experimento, nós realizamos o RT-qPCR para analisar as expressões da AC2 e da TMPRSS2. Nós analisamos se as concentrações que foram escolhidas do ME08, 23 e curcumina, tanto nas duas linhagens, se houve ou não uma superexpressão ou uma diminuição da expressão gênica desses dois genes. Por último, realizamos o RT-qPCR para analisar a carga viral do SARS-CoV-2 apenas nas células SH-AC2 e verificou que os compostos ME08 e o ME23 diminuíram a carga viral dentro das células. Apesar da necessidade de concluir o restante dos experimentos, é possível se observar que os compostos ME08 e ME23 estão mostrando efeitos antivirais. Olá pessoal, meu nome é Jonathan Henrique de Santana, sou aluno da Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória e membro do Laboratório de Bioquímica Geral, Molecular e do Exercício. E o título do meu trabalho é Os efeitos de uma dieta obesogênica materna no balanço oxidativo no hipocampo de ratos machos. Bem, o estresse oxidativo é conceituado como um quadro de desequilíbrio crônico entre a produção de espécies reativas de oxigênio e a remoção dessas espécies reativas de oxigênio pelo sistema de defesa antioxidante. Então, estudos
já demonstrado, né, que consumir uma dieta rica em gordura durante o período crítico de desenvolvimento, que é considerado, né, o período de gestação, lactação e primeira infância, está relacionado a um prejuízo oxidativo na prole que pode acarretar distúrbios metabólicos, né, na idade adulta. E no hipocampo, né, que é uma área do cérebro responsável pelo armazenamento de novas memórias, o estresse oxidativo, né, durante esse período crítico de desenvolvimento pode estar relacionado a uma série de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas na idade adulta. Então, visando isso, o objetivo do nosso trabalho é avaliar os efeitos de uma dieta obesogênica materna no balanço oxidativo no hipocampo em ratos machos aos 70 dias, 60 dias de vida. Então, o nosso modelo, né, experimental é as jatas, né, da linhagem Lister foram colocadas para acasalar na proporção de 2 fêmeas para um macho e após a detecção da prenhez, essas jatas foram divididas, né, em 2 grupos. Um grupo que recebeu uma dieta padrão de biotério e um grupo que recebeu a dieta obesogênica, né, uma dieta hiperglicídica e hiperlipídica. O grupo que recebeu a dieta padrão, né, o grupo controle, com essa dieta contendo 28,3% de proteína, 10,9% de lipídios e 60,8% de carboidratos. O grupo obesogênico recebeu uma dieta com 20% de proteína, 33% de energia, vindo dos lipídios, e 45% vindo dos carboidratos. Mas eles tinham acesso livre a leite condensado. Nesse leite condensado da marca Italac, que possuía 72,3% de carboidratos, 17,7% de lipídios e 9,8% de proteínas. Aos 21 dias de vida, né, aconteceu o desmame desses ratos, né, e aí esses ratos eles passaram então a receber uma dieta padrão de biotério. E aos 60 dias de vida, os ratos foram eutanasiados, né, o tecido coletado, e se deu início às análises. Bem, nos nossos resultados, avaliamos, né, os níveis de MDA, que é o biomarcador de estresse oxidativo, que é um biomarcador, né, da peroxidação, um dos subprodutos da peroxidação lipídica, e nós vimos aí que o grupo que recebeu a dieta obesogênica, né, a prole teve um nível mais elevado de MDA, o que significa que teve uma maior oxidação de gordura nesses animais em relação ao controle. Quando nós vamos avaliar a atividade das enzimas antioxidantes, nós vemos que tanto na superoxidimutase, que é a enzima que vai converter o anti-superóxido em peróxido de hidrogênio, quanto na atividade da enzima catalase, que é a enzima responsável por converter o peróxido de hidrogênio, né, remover esse peróxido de hidrogênio através da conversão dele em água e oxigênio, tanto a sódio como a catalase teve a sua atividade diminuída, né, nos grupos obesogênicos em relação ao grupo controle, o que mostra que essa redução, né, nessa atividade dessas enzimas foi o responsável por ter uma maior peroxidação lipídica nesse grupo, vendo que a defesa antioxidante não enzimática, que foi medida através dos tióis totais, das sulfidilas, não houve diferença significativa entre os grupos. Então, também resultados do nosso laboratório já mostraram, né, que o aumento dessa atividade, a diminuição dessa atividade dessas enzimas antioxidantes no hipocampo está relacionado com um aumento, né, da oxidação de gordura e de estresse e com um quadro geral de estresse oxidativo. Então, concluímos, né, os nossos dados mostram que uma dieta obesogênica materna induz um desequilíbrio no status oxidativo no hipocampo aos 60 dias de vida, o que pode estar associado com um maior risco de doenças neurodegenerativas na idade adulta. Essas são algumas das referências
usado por mim, e agradeço a todos pela atenção.